Glória. Aqui quem vos fala é o Carlos Alexandre, sou o profeta do Ministério Liberdade, e nós estamos iniciando a nossa sala de estudo sobre apontamentos proféticos. Eu gostaria de orar por essa transmissão e depois eu estaria até compartilhando com você uma rápida explanação com relação ao que é o apontamento profético e qual é o nosso objetivo, de estar compartilhando com você essas palavras, para que você possa depois ter um estudo, ter um tempo em que você possa buscar o Espírito Santo. Amém? Pai, em nome de Jesus eu oro por essa transmissão. Te peço, Pai, que o Senhor possa cobrir com o sangue do Cordeiro, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos conduzir neste momento para conhecer mais acerca dos eventos que estão acontecendo e como nós devemos nos posicionar diante desses eventos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa liberar sobre nós o Espírito da profecia, caia sobre nós, que nesta tarde, que nesta noite, nesse início de noite, Senhor, os céus e terra são um em Cristo Jesus, e todas as coisas dos céus possam convergir na terra, porque Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Eu também declaro que aquele que se une com o teu Espírito torna-se um só contigo. Então nós podemos entrar no mundo espiritual nessa hora para entender e interpretar a tua palavra segundo os teus desígnios. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Amém. Então você que foi entrando, nós estamos ao vivo nas mídias sociais, e depois nós vamos estar disponibilizando toda a série de estudos aí junto ao nosso canal do YouTube, que é o Ministério Apostólico Liberdade. O que é apontamentos proféticos? Apontamentos proféticos é uma série de estudos que nós temos passado nos últimos dias, entendendo um chamado da parte do Senhor de estar passando uma direção, um apontamento com relação àquilo que o Senhor está realizando nesses dias. E esse apontamento, ele visa trazer uma leitura espiritual com uma aplicação prática. Então, uma leitura espiritual com base na palavra, com uma aplicação prática para nós nesses dias. Quem está comigo é a minha esposa, nos auxiliando com som e áudio, A gente sempre trabalha em equipe. Então vamos lá. Hoje eu quero falar um pouco sobre a sabedoria quando ela é justificada nos filhos. Nós vivemos dias onde nós precisamos discernir, e que nós estejamos conscientes do que está acontecendo, do que estamos vivendo, tanto no contexto profético previsto na palavra, para os acontecimentos terrenos e espirituais, sobre os quais o Senhor tem dito através dos seus profetas, da sua palavra, e por intermédio daquilo que o Espírito Santo tem nos gerado e nos conduzido para compartilhar e impartir com você esta leitura. Então, eu queria que você viesse comigo para Lucas capítulo 12, no verso de número 54 e até o verso de número 56. Então, Lucas 12, 54 ao versículo 56. Então, vamos lá. Lucas 12 diz o seguinte: E dizia também a multidão: Quando vendes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. Quando assopra o vento sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e dos céus, como não sabeis então discernir este tempo? E por que julgais por vós mesmos o que é justo? Jesus, nesse exato momento, ele está interpelando a multidão que estava com ele acerca dos tempos. Nós necessitamos ter uma leitura acerca dos tempos para saber como nós devemos nos posicionar como igreja profética, como voz profética nesses dias. Eu tenho insistido nesta declaração. Nós temos até, inclusive, em outros momentos, em outros eventos, em outros estudos,
compartilhado com vocês sobre esta leitura, né, a leitura do tempo, né? Então é importante nós entendermos que, infelizmente, nesse momento, a multidão não entendia que Jesus estava dizendo sobre o tempo da tua visitação. Eles não estavam entendendo a visitação do Senhor naqueles dias. Então Jesus ele faz ali uma alusão com relação ao conhecimento dos tempos, dos ventos, né? Mas eles não estavam ali entendendo a visitação, eles não estavam percebendo a visitação do Filho do Homem aqui na Terra. Então nós estamos vivendo os dias onde nós temos visto as profecias se cumprindo integralmente em cada detalhe, seja em nossa nação, Brasil, que passa por um tempo onde a justiça e o juízo do Senhor têm vindo sobre esta nação, trazendo tudo aquilo que está escondido, trazendo libertação, né? Onde o principado da corrupção tem sido denunciado e o reino tem sido invadido, o reino tem vindo sobre os lugares altos, as instituições de governo. Nós temos percebido em outras nações que fazem parte do cenário profético, Israel, nós temos visto como Israel tem se posicionado nesses últimos dias, nós temos visto também com relação a todo esse cenário, né, todo esse desenho de Deus relativo à volta de Cristo. Então é necessário que nós estejamos atentos e possamos discernir isso. O apontamento profético ele vem para trazer luz para nós, para que nós possamos ver aquilo que o Senhor está realizando, né? E como que nós iremos aplicar isso em nossas casas, em nossas famílias, em nossos ministérios, nas igrejas, né? E aonde o Senhor nos levar. Então eu diria para você que nos dias de hoje, esse apontamento, ele fala sobre a sabedoria que é justificada nos filhos. Então vamos lá para Mateus capítulo 11, eu quero que você venha comigo em Mateus capítulo 11, porque ali Jesus faz menção usando uma metáfora, e em cima dessa metáfora eu quero com você nesta noite transcorrer um pouco mais sobre essa leitura espiritual com base nessa palavra. Então, Mateus capítulo 11, ali no verso 16, e Jesus começa dizendo o seguinte: mas a quem assemelharei esta geração? Ele faz uma pergunta. É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantávamos lamentações e não chorastes, porque veio João, não comendo nem bebendo e dizendo: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo e dizeis: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Aleluia! Quando nós entendemos a profundidade daquilo que Jesus está dizendo acerca dessa metáfora que ele está utilizando, né? Ele está dizendo o seguinte: diante de tantas informações que nos bombardeiam diariamente, nós precisamos estarmos sensíveis e atentos para entender os tempos e as estações e como nós iremos nos posicionar como geração profética, como arautos do Senhor, para discernir com sabedoria e revelação, trazendo esta leitura espiritual centralizada em Cristo e na sua palavra. Então Jesus está dizendo: mas a quem assemelharei a essa geração? Que nós não sejamos uma geração insensível como naquele tempo. Mas nós temos visto que uma geração que tem andado sem sensibilidade ou insensível tem se levantado em nosso meio. Uma geração que muitas vezes anda indiferente aos sinais proféticos e em seu cumprimento. Essa geração, ela faz alusão a qualquer estímulo festivo ou fúnebre, exterior ou interior, do céu ou da terra. Com base nessa palavra, Jesus faz referência a essa geração, e não apenas a um grupo de pessoas, mas a um movimento espiritual. Quero
compartilhar com você algo que Deus tem me falado nesses últimos dias. Não é porque Ele parou o movimento que era para que nós iniciássemos um outro movimento. Mas nós todos entender aquilo que Ele está fazendo nesses dias. Quando Ezequiel teve a visão da glória do Senhor, ele viu uma roda dentro de outra roda. Vai lá olhar em Ezequiel capítulo 9, ele tem essa visão. Então existe uma igreja que foi gerada nesses dias com um propósito específico. Uma igreja que está se levantando nesses dias, que entendeu que é necessário discernir os tempos e as estações. Uma geração que tem se levantado, que tem estado sensível àquilo que o Espírito Santo está falando, está fazendo a igreja. Essa geração é uma geração que não perdeu essa sensibilidade. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Eu queria com você compartilhar nesse momento. Muitas vezes nós temos percebido que o inimigo tem trazido uma espécie de ansiedade para que as coisas voltem rapidamente. Nós temos orado para que haja discernimento nesse retorno em todas as atividades. Não com o propósito de parar esse retorno, mas para que haja sabedoria para entender esse tempo que nós passamos de um confinamento, para entender aquilo que o Senhor gerou, para que nós possamos manifestar aquilo que o Senhor gerou nesses dias, e não cometer o mesmo erro de querer manifestar, aquilo que o Senhor não nos chamou e não gerou através de nós, mas na expectativa de voltarmos a fazermos as mesmas coisas que nós fazíamos antes. Isso eu falo como igreja, isso eu falo no quesito de busca de comunhão, intimidade, eu falo no modelo em que o Senhor está gerando e gerou em nossos corações nesses dias. Uma geração que perdeu a sensibilidade espiritual diante de Deus e diante dos homens, ela tem como consequência não estar atento à palavra profética. Uma geração que muitas vezes ela busca através na qual nenhuma palavra, pregação, estudo ou fato consegue mover o coração dessas pessoas a fim de produzir frutos dignos de arrependimento. Temos que estar atentos a isso para que os nossos corações não fiquem insensíveis àquilo que o Senhor está fazendo, e um movimento de compaixão possa vir sobre nós e possamos entender diante deste movimento que o Senhor está gerando através de uma voz profética genuína que Ele está trazendo nesses dias e que Ele está se fazendo conhecer aos nossos corações. Jesus disse assim: a quem assemelharei a esta geração? Em que tocávamos flauta e não dançamos. Significa que havia um barulho, um som, mas nós nos movimentávamos conforme o som, conforme aquilo que estávamos sendo conduzidos. Nós temos estado aqui, inclusive, quase todas as vezes que vamos para o apontamento profético para falar sobre a necessidade que nós temos de entender que o manto está em movimento, que há um movimento no mundo espiritual, que nós temos que nos movimentar segundo aquilo que o Espírito Santo está nos conduzindo, segundo aquilo que o Espírito Santo está fazendo. É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, quer dizer, clamam e não ouvem, tocam flauta e não dançam, cantam lamentação e não choram, estão insensíveis àquilo que está acontecendo. Nós precisamos entender os sinais, os milagres de Jesus, não importa quantos maravilhosos eles fossem, pois não significavam para aquela geração nenhum sinal da parte de Deus, mas tendo em vista que havia uma grande expectativa que uma poderosa proclamação do reino tinha sido criado através da mensagem do ministério de João Batista, que naquele momento estava aprisionado por ordem de Herodes. Jesus disse assim: porquanto veio João não comendo e não bebendo, e diziam tem demônio, eles não conseguiam discernir aquela poderosa mensagem, aquilo que João Batista havia vindo preparar o caminho do Senhor.
porque havia uma expectativa, porque essa poderosa proclamação que João tinha do reino, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, não provocou nesta geração temor, e nem para que produzisse frutos dignos de arrependimento. Olha, eu tenho visto que nós precisamos estar sensíveis, porque da mesma maneira Jesus disse, e veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e diziam, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicano e pecadores. Eu tenho dito para os meus filhos, para a minha família, que Deus vai fazer coisas tremendas nesses dias. Deus vai fazer coisas que vai muitas vezes mexer com os nossos conceitos estabelecidos ou com os nossos preconceitos. Visto o momento que nós estamos vivendo diante de uma circunstância com relação ao racismo, com relação a tudo isso que existe, que é um espírito, que nós temos que pelejar, nós temos que guerrear contra ele dentro das nossas casas, naquilo que nós assistimos, naquilo que nós ouvimos, nas nossas relações, nas nossas conexões, pois nós entendemos que temos que lançar fora todo tipo de preconceito. Sabe que quando Jesus chegou em Cafarnaum, disseram para ele o seguinte: vejo que tu és filho de Maria, filho de José, carpinteiro de Nazaré. Nada disso desqualificava a sua vida, porque realmente era a sua identidade natural. Mas eles estavam reduzindo a Jesus para dizer, olha, eu sei quem é teu pai, eu sei quem é tua mãe, eu sei de onde você veio, eu sei qual a sua formação. É impossível aquilo que você está fazendo ser da parte de Deus. Quero te dizer uma coisa: Deus vai usar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus vai usar as coisas que não são para confundir as que são. Deus vai usar as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, para que ninguém se glorie em sua presença, mas que todos possam dar a Ele a honra, a glória, o louvor e a majestade. Isso significa que Deus vai fazer coisas que aos nossos olhos, talvez a nossa teologia, talvez a nossa base religiosa, nós não vamos entender, pelo natural, mas teremos que entender pelo Espírito. Considerais, pois, o que eu vos digo, darei entendimento de todas as coisas. Por isso é necessário estarmos sensíveis ao Espírito Santo, à revelação dinâmica que o Espírito Santo tem trazido para nós nesses dias, para que nós não nos atemos a detalhes exteriores, mas estejamos atentos àquilo que Ele está fazendo dentro de nós e fazendo através de pessoas. Olha, vem um tempo onde o Senhor vai usar pessoas que nós nem conhecemos, que não tem nenhum tipo de nome conhecido no nosso meio, no corpo de Cristo. E Deus vai usar com uma graça, com um poder para manifestar o seu reino, porque nós entendemos que Ele esperou a hora dos trabalhadores da última hora. Então você precisa estar atento, você precisa entender o toque, o som, você precisa entender a movimentação para que você possa estar debaixo da nuvem. Jesus, aqui, ele fala sobre o sinal. Então, ele em muitos momentos, eles não percebiam um sinal. O toque da flauta, eles não dançavam, estavam assentados nas praças, chamando os seus companheiros, quer dizer, eles estavam num lugar onde eles deveriam estar entendendo esse sinal, eles não estavam entendendo o sinal da visitação, não estavam entendendo o que aquele havia sido enviado, e eles não estavam recebendo as palavras daqueles que haviam sido enviados. Por isso que nós sabemos que chegará um dia onde irá se cumprir a palavra: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Receberemos aqueles em quem foram enviados da parte do Senhor. Nós fomos enviados da parte do Senhor para ministrar ao teu coração, ministrar ao teu espírito acerca daquilo que o
o Senhor tem feito e o Senhor tem se movimentado nesse ambiente profético estabelecido nesses dias. Por isso que a sabedoria é justificada pelos filhos. Isso significa a identidade manifesta dos filhos como justos, porque fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Assim manifesta a sabedoria de Deus, a revelação de Deus e o coração de Deus para esta geração. Quando andamos na identidade de filhos, temos plena autoridade para manifestar a sabedoria que vem do alto, como justos. Pois todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, à imagem de Jesus e conforme a sua semelhança. Quando entendemos isso, nós manifestamos o padrão de Deus aqui na terra. Não fomos chamados para fazer grandes obras, não fomos chamados apenas para fazer grandes obras do amor de Deus, mas fomos chamados para manifestar este amor, que é a maior obra que o homem pode realizar nesta terra. Por isso, a sabedoria é justificada pelos filhos. Nós precisamos de sabedoria, precisamos clamar pela sabedoria, precisamos pedir que o Espírito de sabedoria venha iluminar os nossos olhos, iluminar os olhos do nosso coração. Como Tiago diz, não a sabedoria terrena, facciosa. Vamos lá para Tiago capítulo 4. Ali Tiago fala sobre a sabedoria que nós devemos buscar, a sabedoria que nós devemos anelar, a sabedoria que nós devemos nos centrar na busca do Senhor nesses dias. Está em Tiago, capítulo 2, verso de número 15. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Há uma sabedoria terrena, animal e diabólica, porque essa sabedoria há inveja, espírito faccioso, perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de sabedoria e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, fruto da justiça premia-se na paz para aqueles que se exercitam na paz. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre-se o seu bom trato, as suas obras em mansidão e sabedoria. Aleluia! Mostrar as nossas obras em mansidão de sabedoria. Uma sabedoria do alto. Uma sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que ela é pura, que ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável. Que nós venhamos nos encher dessa sabedoria. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 2, há uma sabedoria entre os perfeitos. E essa sabedoria entre os perfeitos era para que possamos conhecer e manifestar os desígnios de Deus. Por isso, a sabedoria ela é justificada pelos filhos. Nós somos uma geração profética que levará essa identidade como filhos, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por isso que a sabedoria ela é justificada pelos filhos. Essa identidade manifesta como filho, como justo, porque fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Então eu queria compartilhar com você essa orientação do Espírito Santo. Que essa sabedoria, que ela é justificada pelos filhos, ela é justificada porque nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Venha sobre você neste tempo e você possa ter estratégias do Senhor neste momento. Porque nós vivemos um tempo, inclusive, que requer uma atenção. O retorno das nossas atividades tem que ser com cuidado de uma saúde,
uma saúde mental e uma saúde também física, né? Mantendo os devidos cuidados que nós temos recebido por orientação das autoridades sanitárias, mas também um cuidado com os nossos corações, com a nossa mente, com aquilo que o Senhor vai fazer. Nós temos visto a palavra dele se cumprir integralmente. Então eu queria te dizer uma coisa, que você estivesse pronto, porque o Senhor adora transformado. Ele adora. Nós fomos gerados como agentes de transformação para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então nós precisamos entender e interpretar esses sinais segundo a palavra, porque todo sinal que Ele nos dá é um sinal para o bem, e isso faz com que nós possamos interpretar esses sinais segundo a luz da palavra, segundo a luz do Teu Evangelho, segundo a luz daquilo que o Senhor tem nos revelado nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de orar por você nesse momento, que o Senhor possa te encher de sabedoria, para que o Espírito de sabedoria possa vir sobre você, te justificar como filho, você possa, através disso, estar sensível à voz do Senhor nesses dias, né? Porque uma revelação de uma palavra de conhecimento e do conhecimento dele está vindo de uma maneira que nós nunca experimentamos nesses últimos dias. Isso irá requerer de nós uma atitude, uma disciplina para respondermos em obediência à sua palavra e à sua orientação. Não como meninos maturos, mas como aqueles maduros na fé, como aqueles que entenderam o chamado e que estão dispostos a ser agentes de transformação, a manifestar o reino de Deus aqui na terra. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Te peço nesta hora, Senhor, que o Espírito de sabedoria venha sobre os teus filhos, que uma sabedoria do alto venha sobre eles, Pai. Posso iluminar os vossos corações para conhecer a beleza desse chamado, para entender esse tempo, discernir esse tempo segundo a tua voz, discernir esse tempo segundo a tua palavra, não andando segundo o curso deste mundo e nem segundo as impressões que muitas vezes vêm em nossa alma e que têm atrapalhado o entendimento correto e espiritual que nós somos inseridos, mas que o Senhor possa, através da tua sabedoria, transferir pensamentos espirituais com pensamentos espirituais, nos levando a um lugar onde esses pensamentos vão nos conduzir a uma estratégia no Senhor, para que essa sabedoria seja manifesta, como nos dias de Salomão, como nos dias, Senhor, daqueles que foram usados de uma maneira, Senhor, extraordinária. Eu te peço, Senhor, que o Espírito de sabedoria venha sobre nós, nos conduzindo em mansidão e sabedoria, para que a tua palavra se manifeste em nós, que nós possamos dar frutos e manifestar as tuas obras segundo o poder do teu Espírito Santo. Eu oro, Senhor, e libero, Senhor, um manto profético, Senhor, para que seja ativo sobre eles essa leitura espiritual, com esta aplicação, Senhor, e eles possam, Senhor, realizar a tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi uma alegria estar com você mais uma vez, podendo compartilhar coisas do coração de Deus, à luz da palavra, e segundo aquilo que nós temos recebido como instrução. Que o Senhor te abençoe, que você possa receber mais e mais sabedoria, para que você possa andar nessa dimensão, nessa morada, neste lugar que o Senhor está nos levando. Pois a sabedoria, ela é justificada nos filhos. Essa tua identidade, que você carrega essa identidade como filho, e essa sabedoria se manifestará como um agente de transformação para implantar o reino dele aqui na terra. Deus te abençoe. Até a próxima.
Amém.